No Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre barriga solidária. Nesta pandemia, um casal brasileiro buscou a filha gerada em barriga de aluguel na Ucrânia. Nossas convidadas de hoje, a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Maria de Fátima Freire de Sá, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Começar a pergunta para a senhora desembargadora, para a gente estabelecer uma conversa sobre a ética da barriga de aluguel, o que é a barriga solidária, a diferença entre barriga de aluguel e barriga solidária. Bom, inicialmente eu quero dizer que é um privilégio estar aqui discutindo ideias, né, e discutindo um tema que é extremamente interessante e principalmente muito atual. Na realidade, no Brasil, não há de se falar em barriga de aluguel, porque barriga de aluguel sempre pressupõe a contraprestação, um pagamento. E no Brasil é proibido o pagamento de da gestação, a cessão onerosa do útero, porque o parágrafo 4º do artigo 199 da Constituição não permite que se pague por qualquer doação de órgão, por qualquer peça do corpo humano. Portanto, no Brasil, não há possibilidade de haver barriga de aluguel, e sim o chamado barriga solidária, que é, na verdade, a cessão gratuita do útero por uma pessoa. Então, doutora a Maria, diferença é essa. Pergunta a senhora, doutora Maria de Fátima, a barriga de aluguel deveria ser aceita no Brasil, como é em outros países? Bom, eu também agradeço aqui a possibilidade de estar aqui presente para discutir um tema realmente tão palpitante. Eu acredito, na verdade, eu estou aqui num papel muito mais de pesquisadora, né, de advogada e de pesquisadora, e, portanto, cabe a mim aqui questionar algumas questões, né, algumas premissas. O Brasil, de fato, como a desembargadora disse, ele não proíbe esse útero de substituição numa modalidade altruísta, né? E outros países, eles estão dentro de uma concepção, dentro de uma possibilidade de pagamento. Há alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, né, que em estados dos Estados Unidos, como a Califórnia, por exemplo, que permite, a Ucrânia, a Geórgia, são países que permitem. A Índia, embora com algumas restrições, e outros países que proíbem expressamente por lei. Então, por exemplo, a Espanha, a França, a Suíça, a Alemanha, a Itália, a Áustria, são vários os países, Noruega, Polônia, enfim, muitos dos países europeus, eles proíbem a barriga de aluguel, né, o útero de substituição, mas no caso, como barriga de aluguel, porque pode haver um conflito positivo de maternidade e eles não querem isso. O Brasil, eu entendo que ele está numa situação intermediária, né? Porque nós não temos legislação, como a desembargadora Tereza disse. Embora, e aí eu vou trabalhar num sentido de trazer aqui uma outra premissa, embora o artigo da Constituição ele fale dessa impossibilidade, ele fala de doação de órgãos, tecidos, partes do corpo. Quer dizer, a compra e venda de um útero, não. Mas será que essa possibilidade de uma utilização do útero como contraprestação não poderia? Fica aí uma discussão que a gente pode trabalhar, né, dentro da doutrina sobre esse tema. Então, aparentemente, quer dizer, por uma construção muito mais de direitos da personalidade, nós poderíamos advogar que não poderia existir o útero de substituição na modalidade de pagamento. Por outro lado, como não há uma proibição expressa nesse sentido,
talvez se pudesse pensar. Né? Hoje, nas universidades, né, na própria PUC, a gente vem trabalhando, né, no mestrado, no doutorado, sobre essas possibilidades, a gente vem tendo teses sobre isso. E o tempo vai dizer. Né? É aquela discussão ética, né, desembargadora, se barriga de aluguel é algo ético. E o que certos juristas colocam é que a realidade social precisa ser encarada pelo direito. Então, por exemplo, esse casal brasileiro que foi para a Ucrânia e gerou a filha em barriga de aluguel, ele teria mais segurança jurídica se fosse permitido aqui no Brasil. Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco sobre isso. Sim, a segurança jurídica não tem dúvida. Aliás, não é só segurança jurídica. Na realidade, seria, vamos dizer, mais fácil que isso fosse resolvido aqui no Brasil, porque a mãe genética, a mãe biológica, a família biológica da futura criança teria, inclusive, condições de estar junto com aquela que cede o útero, né? De estar junto no caminhar do ciclo de gestação. O que eles não puderam realmente fazer, ou quem faz esse tipo de procedimento no exterior não tem condição de fazer procedimento no exterior, que, além de tudo, é extremamente caro, oneroso, dispendioso por demais. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Califórnia, fora a gestante receba só $30 mil, o procedimento não fica menos do que $150 mil a $200 mil. É um procedimento caro. Então, a imprensa até noticiou que esse casal que foi na Ucrânia, para ter a criança, ficou em R$230 mil. Pois é, mas eu não estou falando em R$1.000, não. Eu estou falando em dólares. Nos Estados Unidos são dólares. De 150 a $200 mil ficaria o procedimento. Então, veja bem que é um procedimento no exterior que poucas pessoas têm condição de arcar. Então, na realidade, aqui poderia ser, eu acho que é uma discussão para se pôr à sociedade, para ver se nós podemos realmente, a nossa sociedade está amadurecida o suficiente para que nós possamos receber essa possibilidade da barriga de aluguel. Porque, veja bem, aqui na realidade, nós não temos só essa barreira, na realidade, para a barriga de aluguel. Porque, como nós não temos legislação no Brasil, a única coisa que normatiza a chamada barriga solidária, e não é a barriga de aluguel, né, que é a gestação de substituição, é uma resolução do Conselho Federal de Justiça, do Conselho Federal de Medicina. E nessa resolução ainda há mais barreiras, além de não poder ser paga, porque só pode ser útero de substituição pessoas da família de um dos envolvidos até o 4º grau. Quer dizer, até primo, né? Até primo, né? Até prima. Até prima. Exatamente. Até prima. Né? Então, veja bem que nós não temos só o problema da gratuidade ou do pagamento. Nós ainda temos essa questão no Brasil que envolve o útero de substituição, né, a gestação de substituição, com relação à pessoa que vai gestar a criança. Doutora Maria de Fátima, eu queria que a senhora falasse sobre essa resolução do Conselho Federal de Medicina 2017. Em que ela inovou em relação às outras? E outra coisa, é só até o 4º grau ou, se não encontrar parente, pode ter barriga solidária além do 4º grau?
Vamos começar então por onde parou então a fala da desembargadora Tereza. O Conselho Federal de Medicina, ele tem um papel muito de vanguarda, principalmente nos termos de reprodução humana assistida. Porque, veja bem, a primeira resolução do Conselho foi em 1992, que foi a 1358, e ela vigeu por 18 anos. Ali, ela falou da doação temporária de útero, né? Falando como gestação de substituição e tudo, e trouxe até o 2º grau, na época, a possibilidade de uma doadora genética. Então, seria entre a mãe, a filha, né? A irmã, a mãe genética e a jurídica. Bom, depois veio uma outra resolução. Aí, depois de 18 anos, nós tivemos uma de 2010, que foi a 1358. Aí, de 2010, nós tivemos uma de 2013. A de 2013 acabou por introduzir uma construção importante por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união entre pessoas do mesmo sexo como uma entidade familiar. Depois dessa de 2013, nós tivemos uma de 2015 e, aliás, na de 2013, se colocou ali uma idade, se fixou uma idade máxima de gestante de 50 anos, que é algo que a gente também pode discutir aqui, né? Se uma normativa de um órgão autárquico pode limitar direitos, né? Restringir direitos. Depois teve a de 2015, que também ela não afastou esse limite etário, mas ela falou da possibilidade de verificação de caso a caso. E depois nós tivemos a de 2017. Essa de 2017, o que ela inovou foi somente dizer que a técnica pode, né, ser utilizada por pessoas solteiras, o que, pela própria interpretação sistemática das resoluções anteriores, da resolução anterior, isso já estava muito claro, e pela própria possibilidade do planejamento familiar, igualdade e tudo mais. Então, nesse caso, ela trouxe essa possibilidade das pessoas solteiras. E com relação à possibilidade do útero de substituição, foi, como a desembargadora disse, até a possibilidade de parentes de 4º grau, né? Não limitando aí você pode pensar na sogra gestando para a nora também, né? E facilitou para os dois lados, né? Tanto para o lado parente de 4º grau até o homem e também da mulher. E nos casos excepcionais, o Conselho diz que pode haver consulta aos Conselhos Regionais de Medicina para verificar a possibilidade de outras pessoas gestarem. De fato, aqui, né, nós estamos falando de um útero de substituição mesmo, sem a remuneração, mas é possível questionar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida com o tema barriga solidária. Em instantes. Estamos de volta com Via Justiça, hoje com o tema barriga solidária. Um casal brasileiro, nesta pandemia, buscou a filha gerada em barriga de aluguel na Ucrânia. Participam do programa a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, da 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e a advogada Maria de Fátima Freire de Sá, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Desembargadora, quais são as polêmicas jurídicas em volta desse tema, barriga solidária, barriga de aluguel? Olha, elas são inúmeras. Elas são incontáveis, na realidade, porque a partir do momento que a gente vai vivenciando as coisas, vivenciando o problema, é que as questões realmente surgem. Então, por exemplo, aqui no Brasil, porque eu volto a dizer que nós estamos numa normatização no Brasil para barriga solidária, então nós estamos regulamentados por uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina. A doutora Maria de Fátima até disse que havia, no bloco anterior, que
que estava, a resolução estabelece, por exemplo, que a sedente do útero só pode ter até 50 anos. Ela não pode ter idade maior. E mais uma coisa, na reprodução assistida aqui no Brasil, por exemplo, dependendo da idade de quem cede o útero, a idade de quem cede é que determina o número de embriões que vão ser implantados. E o máximo que pode ser implantado são 4 embriões. Então, de 40, acima de 40 são 4 embriões. De 35 a 39 são 3 embriões. E assim vai. Então, veja bem, isso é possível, nós poderíamos estender um pouco mais esse limite de idade, feita a doutora Maria de Fátima. Levantou, né? Levantou a questão. Eu acho que Aí eu acho que nós entramos realmente na questão médica e não mais na questão jurídica. É preciso de saber até quando uma mulher pode realmente receber, né, embriões, 4 embriões no caso do Brasil, e pode ser que os 4 implantados possam vingar. E aí mas quando eu falei isso, doutora, eu falei mais assim, o conselho, ele não pode restringir, ele pode dar informações médicas, concorda? Quer dizer, o direito é que teria que restringir, né? Exatamente, mas veja bem, a restrição é porque falta normatização. Com falta normatização, há essa restrição, e a restrição aí tem que ser entendida como uma restrição médica. Né? Então, é possível concluir que a regulação da barriga solidária no Brasil ela é incompleta, é isso? Na realidade, ela precisa de uma regulamentação estatal. Nós não temos. É uma autarquia que regulamenta isso no Brasil. E nós temos que regulamentar isso através de lei. É isso que tem que ser feito no Brasil. Não há... O Conselho Federal de Medicina, ele acaba se arvorando, de certa forma, no papel de legislador. Agora, o maior problema, né, desembargadora, é como essa legislação viria hoje, né, dentro do nosso panorama legislativo, vamos dizer assim. Quer dizer, tudo hoje, os juízes, né, quando os casos chegam no judiciário, o judiciário ele vai trabalhar com os princípios constitucionais, ele vai trabalhar com a ideia da liberdade no planejamento familiar, ele vai trabalhar com a interpretação e com as normas do conselho. Mas é claro que o judiciário pode dizer, olha, peraí, aqui o Conselho Federal de Medicina, ele não pode restringir esses direitos. Eu até entendo, né? A desembargadora vai dizer num julgamento dela, até entendo que os 50 anos eles serão voltados para a saúde da mulher, mas aí ele tem que explicar. Ele não pode restringir aquilo que o direito não restringiu. Né? Então, não, evidente. Isso aí, o que ela disse. Porque é uma resolução médica. E aí nós estamos enfrentando, aí o cunho é médico, vale para aqueles que fazem a reprodução assistidas, para as clínicas que fazem a reprodução assistida. Por isso é que nós precisamos de um regramento no Brasil. E, aliás, nesse ponto, o Código Civil andou atrasado, né? Porque o nosso Código Civil, que já está um pouco desatualizado, etc., já podia ter trazido alguma coisa nesse campo e não trouxe. Né? A doutora Maria de Fátima, a desembargadora falou nas clínicas, quer dizer, a barriga solidária mais em termos particulares, mas o SUS aceita a barriga solidária? Faz a barriga solidária? É curioso, né, que a porta de entrada da reprodução humana assistida são as clínicas particulares, né? A porta de entrada são as clínicas particulares. O SUS, ele tem o tratamento, mas ele não é totalmente grátis, porque
o tratamento é feito pelos médicos do SUS, mas o material ele acaba devendo ser adquirido, né? O material para o tratamento acaba que precisa ser adquirido pela pessoa. Então, é também oneroso. Esse é um outro problema, que é a questão do acesso, né? E aí nós podemos descortinar outros tantos problemas, porque aí nós temos a necessidade, por exemplo, de um útero de substituição quando nós falamos em casais homoafetivos, né? Sejam homens, porque se forem 2 homens, eles precisam de útero de substituição. Mesmo porque eles são estéreis, né? São estéreis. Eles, a não ser que sejam transexuais que mantiveram o útero, né? A gente tem tantos homens, mas é muito mais difícil, né? As mulheres também, por exemplo, no caso, eles precisam de óvulos também. Então, são óvulos doados, além do óvulo doado, precisa da barriga, né, do útero de substituição. Então, esse é um problema. Depois vem as mulheres. Nós temos, vamos colocar um casal, 2 mulheres, precisam de um material genético masculino, mas aí uma delas gesta. Aí nós não vamos falar em útero de substituição, né, desembargadora? Aí uma delas vai ser a mãe mesmo. Aí nós vamos falar em roupa, né? Aí nós vamos falar em reception ossicans from partner, né? Que é o quê? Nesse caso, uma das parceiras doa o óvulo, né? E a outra recebe o útero. Né? Aí é a gestação compartilhada. É uma outra coisa diferenciada. Quer dizer, é um útero, é uma gestação também por substituição, mas ela é compartilhada entre as parceiras. Então, as 2 são mães. Quais são os direitos da barriga solidária? Por exemplo, o útero que vai gestar tem direito à licença maternidade, seguro-saúde, doutora Maria de Fátima? Bom, vamos pensar do ponto de vista... Aqui eu vou raciocinar aqui junto, né, com vocês. Quando a gente fala de uma licença maternidade, a licença maternidade ela foi criada para a mãe ficar com o filho, né? Então, quem tem direito à licença maternidade seria a mãe genética, né? A mãe que, embora não tenha gestado a criança, é o material dela e ela é a mãe socioafetiva também da criança. Então, não a gestante, eu entendo que não, ela não teria direito a uma licença maternidade, porque a licença maternidade é para o cuidado da mãe e do contato da mãe com a criança. Né? Muitos dos casais homoafetivos também, que já tiveram crianças assim, foi dado a um dos homens uma licença, né, que era a licença paternidade, que se tornou licença maternidade. Mas é claro que assim, nós vamos ter muitos e muitos problemas ao longo do tempo, e pena que o tempo não vai dar certo, porque me lembrei aqui agora de um casal que foi para a Califórnia, quando a desembargadora falou do valor lá do útero de substituição na Califórnia e tudo mais. Eles tiveram um útero de substituição lá, nasceu a criança deles, de 2 rapazes. Quando eles quiseram entrar na Espanha, carregando a criança, eles não conseguiram, porque não havia um registro facilitado na Espanha e o útero de substituição na Espanha é proibido. Então, veja a quantidade de problemas que nós vamos ter, né, ao longo do tempo, embora aí a própria desembargadora, né, pode até falar do provimento 63, né, doutora Tereza, que facilita no Brasil. No Brasil, eu falo que a ministra Nancy Andrighi foi assim uma precursora, feito ela nas questões de direito de família, né? Quando ela trouxe esse provimento, é algo fantástico. O que diz o provimento? O provimento diz, com relação à barriga solidária, no sentido de que, na verdade, vai constar do registro, ainda que o hospital emita o documento, né, atestando que a parturiente é que teve a criança, né? Na verdade, quem vai constar, ela não vai constar como mãe, mas a mãe biológica, né? A mãe biológica é que constará dos assentos como mãe dessa criança, né? O pai...
Pois não, pode terminar. O pai também constará como pai biológico. Então, e esse provimento permitiu isso, porque até então, para você fazer essa, que constasse do registro o nome da mãe biológica, era preciso entrar no juízo. Ok, entendido. Nós estamos chegando ao final, vamos partir para as considerações finais. Doutora Maria de Fátima, a senhora. Bom, eu acredito que esse é um tema candente. Eu acho que nos próximos anos nós vamos até, por exemplo, se não, por que não pensar num contrato e os direitos da personalidade, né? Num contrato, nos elementos que podem ser pensados em relação a uma possibilidade de um útero de substituição com uma remuneração. Isso acho que vai ser um caminho futuro. E, claro, pensar na viabilidade de uma legislação. Acho que hoje é difícil se pensar na forma como a gente está andando, né? Com um Congresso mais conservador, se pensar numa legislação. Mas, enquanto isso, os princípios constitucionais eles vêm garantindo as questões, né? Voltadas para a reprodução humana assistida. A senhora agora, desembargadora, considerações finais. Na realidade, pegando o gancho aqui com a doutora Maria de Fátima, veja bem, o que nós temos, na verdade, nós não temos uma legislação necessária que essa legislação venha, ainda que ela não cubra todos os aspectos da reprodução assistida, ela precisa de vir estabelecer alguns parâmetros, trazer alguma normatização com relação ao tema, e há até no Congresso já um projeto de lei, mas que não vai para lugar nenhum. É um projeto de lei que continua lá dormitando, e a gente não sabe até quando ele vai ficar no Congresso dormitando. Mas nós precisamos de uma legislação, e enquanto isso o judiciário vai realmente sendo balizado por aqueles princípios, né, constitucionais, o direito da personalidade, o direito da criança, né, o direito de se ter um planejamento familiar, né, a essas questões, né, a dignidade humana, todos esses princípios e essa normatização constitucional, para que a gente possa realmente estabelecer, até que o regramento venha, né, doutora Maria de Fátima? Até que o regramento venha. Né? Muito obrigado às senhoras pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com a desembargadora Tereza Cristina da Cunha Peixoto, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e com a advogada Maria de Fátima Freire de Sá, do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.